Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa aula de matemática e agora falar um pouquinho de função afim, tá? A famosa função do primeiro grau, tá? Nós estudamos um pouquinho o comportamento da função do primeiro grau nas aulas anteriores, fizemos correção de exercício e tal, e agora a gente vai avançar um pouquinho falando de como é a representação gráfica dessa função, tá? O que vem a ser isso, tá? Então, para isso a gente vai ter que lembrar do plano cartesiano. Vamos ter que lembrar que para marcar um ponto no plano cartesiano a gente precisa de um valor de x e um valor de y, e tudo isso a gente vai precisar obter da função para que a gente consiga marcar esse gráfico. Então vamos lá. Então, gráfico da função afim. Primeiro, a cara de uma função afim, ela completa seria a f de x, ou seja, o x é o número que entra na máquina, igual a x mais b, onde o a é o número que está multiplicando o x e o b é o número que está somando ou subtraindo, depende do sinal. Tá? Lembrando e frisando que a gente pode representar uma função assim, ou y igual a x mais b. Olha só, f de x e y é a mesma pessoa. Tá? Então, a gente pode escrever f de x igual ou y igual. Tá? Costumamos usar mais a representação y igual a x mais b, por quê? Porque y já associa logo aquele y do gráfico. Tá? Agora vamos ver um exemplo com um número, tá? Tirar essa letra a e b aí, que às vezes pode estar confundindo você. Construa o gráfico da função. Estou botando a função f de x, ou seja, o x está entrando na máquina, mas o que essa máquina faz? Pega o número, o x que entrar na máquina, multiplica por 2 e soma 1. Nesse exemplo aqui, nós temos o a, por exemplo, que é 2, e o b que vale 1. Então, esse é o comportamento da função. Beleza, tá? Lembrando aqui, como eu falei, f de x é igual a y, então eu posso escrever na função que y é igual a 2x mais 1. Ok? Então, botei como y. O que a gente precisa para marcar um ponto no gráfico? Como eu falei, o valor de x e o valor de y. Tá? Então, para marcar um ponto no gráfico, eu preciso obter o valor de x e o valor de y, coisa que eu não estou vendo aqui. Mas como eu não estou vendo nem x e y, então eu vou escolher um número para entrar na máquina. Então você vai escolher o número que você quiser. Tá? No exemplo que eu vou fazer aqui, eu estou escolhendo x igual a 1. Se x vale 1, qual vai ser o valor de y? Ou seja, se entrar 1 na máquina, o que vai sair na máquina? Tá? Se a máquina ela se comporta assim, y é igual a 2x mais 1, ou seja, y é igual a 2x mais 1, ou seja, no lugar do x eu vou botar 1, vai acontecer isso aqui. Ó. Y é igual a 2 vezes 1 mais 1, porque foi o 1 que eu falei que entrou na máquina. 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 1 dá 3. Ou seja, nós temos o valor de y agora, 3. Isso quer dizer, então, que o ponto A, que eu vou marcar no gráfico, o A vale 1, o X vale 1 e o Y vale 3. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu vou marcar no gráfico. Tá? Vou fazer mais uma vez. Tá? Vou fazer mais uma vez agora, escolher outro valor para X, agora para criar o ponto B. Tá? Então, vou escolher aqui aleatoriamente X igual a 3. Tá? Se X for 3, bom, qual vai ser o valor de B? Eu vou fazer 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7. Isso quer dizer, então, que eu tenho um B valendo 3 e 7. Então, eu consegui o valor de A, que é 1 e 3, e consegui um valor de B, 3 e 7. Escolhi o valor de X, tanto para A quanto para B, automaticamente obtive o valor de Y, tanto no ponto A como no ponto B. Então, esses pontos a gente vai marcar no gráfico, tá? Aqui... Vamos lá, gente. Aqui no gráfico, então. A gente está no gráfico aqui, nós temos os dois pontos, o ponto A e o ponto B. O ponto A, nós achamos o ponto 1 e 3. Então, vou marcar aqui no gráfico. Ó, x vale 1 e o y vale 3. Marquei o A. O ponto B deu 3 e 7. Então, vou deslocar um pouquinho para cá. Então, o eixo x aqui e o eixo y aqui. Ponto B, 3 com 7. Tá? Então, nós conseguimos marcar, temos os dois pontos do gráfico aqui. Agora, para ilustrar, eu vou colocar aqui a função. A função que nós vimos era o quê? Y igual a 2x, né? Mais 1. Deixa eu só colocar isso aqui, ó. Y e esse cara aqui, 2x. Tá aqui, ó.
Tá aqui, gente, ó. Essa reta aqui, ó, é a reta da função que representa a função 2x mais 1. O ponto A e o ponto B, quando eu marquei os dois pontos, o ponto A e o ponto B, e ligo eles, eu tenho a reta da função. Eu escolhi um valor para x e escolhi um valor para y. Basta eu ter dois pontos de uma função do primeiro grau para que eu tenha o gráfico, tá? Porque em matemática existe uma definição que é o seguinte: dois pontos definem uma reta. E o gráfico de uma função do primeiro grau, função afim, é uma reta. Por isso que eu, com os dois pontos que eu criei, o ponto A e o ponto B, eu consegui achar o gráfico da função afim. Tá? Agora o aluno pode falar, mas professor, mas se eu escolhesse um número diferente, não ia dar em outro lugar? Por exemplo, vamos supor que você tenha escolhido o número 2, tá? O número 2. Então vamos aqui voltar aqui, ó. Então, galera, vamos supor que você tenha escolhido o número 2 para x. Então, em vez de ter sido 3, você escolheu 2. Isso quer dizer, então, que o x valia 2. Tá? Se o x valia 2, aqui eu vou botar 2. Isso vai dar 2 vezes 2, corrigindo tudo aqui, ó, 4. Tá? Porque eu escolhi 2. 4 mais 1, 5. Isso quer dizer, então, que se eu escolhesse 2 para o ponto B, teríamos o ponto 2 e 5. Se a gente for lá olhar no gráfico, olha o ponto 2 aqui. Se eu marcar aqui, ó, vamos aqui, ó, marcar. Olha o que acontece. 2 e 5, que é justamente o ponto que passa no gráfico. Então, se um aluno escolheu o x valendo 2, e escolheu também 1, ele vai achar esses dois pontos aqui. Ele vai fazer o gráfico exatamente igual a outro aluno que escolheu o ponto x igual a 1 e o x igual a 2. Então, não importa o valor de x que você escolheu, desde que você faça a conta certa. Tá? Não pode acontecer isso. Vamos botar um outro ponto aqui. Ó. Olha esse ponto aqui. Esse ponto aqui. Ó. Ponto D. Qual é o valor de x? 4. Qual é o valor de y? 4. Tá? Ele pertence à reta? Não. Esse ponto aqui não pertence à reta. Ele não pertence ao gráfico. Tá? Então, visualmente aqui eu vejo. Agora, eu também posso ver por aqui. Ó. Se eu escolher o ponto x igual a 4, galera, quer dizer que, então, B vale 4. Tá? Então, aqui, ó, vai ser 4. 2 vezes 4 vai ser 8. 8 mais 1 vai dar 9. Então, se fosse 4, o valor de x, o y tinha que ser 9. Só que, no gráfico aqui, ó, o ponto 4 está dando o y 4. Então, por isso que ele não faz parte do gráfico. Mas se eu fizesse isso aqui, ó, mas o 4 e 9 faz. Ó. Era só eu subir aqui, ó, olha o 9 aqui. Ó. Olha lá, ponto 4 e 9. Entendeu, galera? Então, isso é para provar que não importa o número que você escolheu para x, tá? O importante é que você faça essa conta certa, ok? Pessoal, para não ficar muito pesado, esse vídeo muito grande, tá? Eu deixei só um exemplo e vou pedir para vocês tentarem fazer esses dois gráficos, tá? Amanhã eu coloco mais outro exemplo para tentar ajudar. Coloque nos comentários aí o que está dando, o que tem dúvida, que eu boto no próximo vídeo mais alguma dica, tá? Então, tentem fazer o gráfico da letra A, né, que é y igual a x menos 4, tá? E o gráfico da letra B. Fazer bem tranquilinho no caderno, é um esboço, tá? Para a gente treinar. Só assim que a gente vai ver onde tem dúvida e o que a gente aprendeu. Tá bom, gente? Um abraço.